Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Sou Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo de eletromagnetismo. Na aula de hoje a gente vai encerrar a discussão aí sobre indução elétrica e a partir da próxima aula a gente já entra numa coisa, um barato mais quântico por aí, a gente começa a falar de ondas eletromagnéticas e depois a gente parte para a física quântica propriamente dita, tá? Então hoje a gente encerra essa esse aprendizado aí sobre o eletromagnetismo, fechando com a aplicação do que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente discutiu a indução eletromagnética, então nessa a gente vai ver motores e transformadores elétricos, tá? A gente vai falar também um pouquinho sobre usina, como é que funciona e tal, e falar de um condutor retilíneo quando ele tiver em um campo magnético uniforme, tá bom? Então, bora lá. Bora para a aula de hoje que está bem legal. Então, primeiro de tudo, a gente só vai lembrar o que a gente falou na aula passada, que foi o quê? Nós definimos lá a lei de Lenz e a lei de Faraday, que diziam para gente que quando uma espira, né, lembrando que a espira é um fio que ele dá uma volta, né? Ele tem um formato geralmente circular, mas ele pode ser também uma espira retangular, enfim, ele só tem que estar em forma de uma volta aí completo, até mais de uma volta, né? A gente diz que se o campo magnético dentro dessa espira variar, a espira ela produz uma corrente elétrica contra a variação desse magnetismo, ou seja, ela produz uma corrente elétrica para assim produzir um campo magnético próprio dela que vai brigar contra a variação desse campo magnético externo, tá? E aí a gente definiu a ideia da corrente induzida. Então a gente vê aqui no ímã, quando ele aproxima, ele produz uma corrente em um sentido, e quando ele afasta o ímã, a corrente é no sentido oposto. Tudo isso foi discutido na aula passada, e aí a gente teve essa formulinha aqui, né, essa relação matemática que fala para gente que a Fem induzida, lembrando que a Fem é a voltagem, né, ela vai ser igual a menos a variação do fluxo dividido pelo tempo. Tá vendo? A matemática é uma linguagem, tá falando para gente que eu acabei de discutir aqui. A Fem, ela é a variação, ela existe quando tem a variação do fluxo magnético, do campo magnético dentro da espira. E também ela depende do tempo aí, porque quanto mais rápido eu variar o fluxo, maior vai ser o valor da corrente e, obviamente, da Fem induzida, tá? Beleza? Então é isso. Então, o principal para a gente discutir na aula de hoje é entender que só existe corrente induzida, só existe eletricidade induzida quando tem variação do fluxo magnético. Então, o campo magnético tem que variar dentro da espira, senão nada acontece, tá bom? Se o campo continuar sempre o mesmo, não vai existir corrente induzida. Aí eu vou mostrar o vídeo de novo que a gente viu na aula passada, que é esse daqui, e vou falando em cima dele, que o fluxo magnético ele depende da área do campo magnético externo, que aqui no caso é feito por esse ímã, né? Da área da espira, quanto maior a área, mais campo magnético atravessa essa espira, e ele depende também da posição. Então, se eu quiser mudar o fluxo magnético em uma espira, eu posso mudar ou o campo magnético externo, aumentando ele ou diminuindo. Posso aumentar o fluxo também variando a área, aumentando a área ou diminuindo. Ou posso variar o fluxo magnético girando a própria espira, né? Daí vem até na formulinha lá o cosseno de θ que a gente definiu na aula passada. Então, existem essas três maneiras de eu variar o fluxo. Hoje a gente vai ver duas delas. Então, ou eu aumento o campo e diminuo o campo, ou mudo a área da espira, ou eu giro a espira, beleza? Se eu girar a espira aqui, variando o campo magnético, fluxo magnético que atravessa essa espira, eu produzo uma corrente induzida que é dada por esse gráfico aqui. Ó. A gente observa que a corrente é uma corrente alternada. Uma hora ela está no sentido, outra hora ela está no sentido oposto. Né? Tudo isso foi discutido na aula passada. Então, olha só, a partir daí, eu posso criar uma máquina que vai gerar eletricidade. Essa eletricidade, porém, ela vai ser dada para o meu sistema em forma de uma corrente alternada. Que máquina seria isso? Ó, eu posso colocar uma espira, né? O campo magnético é um ímã, então eu posso ter um ímã natural aqui. Colocar uma espira dentro desse campo magnético, dessa forma vai passar um fluxo dentro da espira, e essa espira eu posso prender ela em um sistema de forma que eu posso girar ela. Então aqui você observa que eu tenho uma maçaneta, ó, essa manivela na verdade,
Então eu vou girar essa manivela, conforme eu giro essa manivela aqui, a espira que está conectada com ela vai girar. Então olha que interessante, girando a espira, eu vario o fluxo magnético. E se o fluxo magnético do campo magnético aqui está variando, eu vou produzir uma corrente contra a variação desse fluxo. E aí a corrente elétrica ela vai ser produzida aqui no meu sistema. Você observa aqui que uma hora ela está em um sentido, né, para a direita, outra hora ela está no sentido oposto, para a esquerda. Você vê até pelo voltímetro aqui, ó. Uma hora a FEM é negativa, outra hora a FEM é positiva, beleza? Então olha que bacana, eu posso criar eletricidade com a minha força mecânica, só girando essa manivela, beleza? Então, bem legal. Isso daqui é o que a gente chama de um gerador elétrico. Se você tiver um, algum equipamento onde você consiga fazer isso daqui, uma espira, onde essa espira pode se mover, pode se movimentar, ela pode ser girada em torno desse campo magnético. Aqui no caso eu posso girar tanto a espira quanto o ímã também, funcionaria dos dois jeitos. O movimento, como a gente lembra lá do primeiro ano, ele é relativo. O que eu preciso fazer é variar o fluxo magnético aí dentro. Então, de novo, posso fazer isso ou girando a espira ou girando o ímã. Aí depende da sua vontade aí, né? Tudo isso aqui a gente vai chamar de gerador elétrico, porque ele está gerando eletricidade através do movimento. Estou transformando energia mecânica, estou transformando ela em energia elétrica, beleza? E aí a gente vê um problema, por quê? Se eu quiser uma usina elétrica, como a gente tem aqui, para produzir eletricidade para várias casas, para várias cidades ou até mesmo para uma indústria, eu preciso de um gerador elétrico dessa maneira aqui. Como que eu posso fazer esse gerador elétrico? Como eu já disse, coloco uma manivela aqui e giro o rolê. Como que eu vou girar essa turbina? Porque não posso fazer que nem lá na China, colocar um monte de chinesinho nas máquinas e falar, vai, gira, coitado, senão você não come. Brincadeira, tá, pessoal? Eles não fazem isso lá, Deus me livre. Mas eu não posso chegar e pedir para as pessoas ficarem girando aqui, ou usar até mesmo animais aqui para ficar puxando isso e girar. Eu tenho que arrumar algum jeito criativo de fazer essa manivela ser girada. E esse é o problema que a gente tem em qualquer usina. Tá? Dependendo do tipo de energia que você usar aqui para girar essa manivela, é o tipo de usina diferente. Esse processo aqui, pessoal, é o que tem dentro de uma turbina. Então, se você for lá visitar uma hidrelétrica, o guia ele vai falar para você e vai até te mostrar o lugar onde ficam as turbinas lá da usina hidrelétrica. Se você for numa termoelétrica, ela também tem turbina. E se você for numa nuclear, uma usina nuclear, ela também vai ter a turbina. Por quê? Porque a turbina lá ela é o que prende no gerador e cria esse movimento. É a turbina que vai girar. E aí o problema é, como eu giro essa turbina? Depende da sua criatividade. No caso da hidrelétrica, o que a gente faz é o seguinte. Aqui a gente tem a usina de Itaipu. Durante muito tempo ela foi a maior usina do mundo. Né? Aqui a ideia da aula não é a gente discutir os processos de produção de energia elétrica, tá, pessoal? Mas eu vou passar aqui rapidão, porque é bem interessante mesmo. Caso vocês queiram saber mais, para a gente discutir mesmo quais que são as vantagens, as desvantagens, eu adoro falar sobre isso aí. Eu tenho até uma apresentação já meio que encaminhada, só preciso dar uma atualizada nela, aí vocês falem comigo aí que é bem legal, é um tema que cai bastante no Enem também, porque é um problema socioeconômico. Um país para crescer tem que ter indústria, a indústria vai gerar emprego, mas porém para essa indústria se manter em algum local, ela precisa de fonte energética, né? Ela vai gastar muita energia, então ela precisa ter uma oferta de energia elétrica ali. No Brasil hoje, cada vez que passa, não só no Brasil, mas como no mundo também, a gente está usando cada vez mais energia elétrica, a matriz aí elétrica como fonte primária de energia, então os países estão se virando nos 30 aí para tentar arrumar fontes alternativas de energia, né? Mas enfim, vamos lá. A hidrelétrica, como que eu faço para girar a turbina? Ó, aqui em Itaipu você vai ver vários caninhos, depois você vai ver o tamanho desses caninhos aqui em proporção com uma pessoa humana, tá? Mas enfim, cada caninho desse está levando para uma turbina. Tá bom? E como que eu vou fazer a turbina girar? Simplesmente eu faço uma barragem. Então isso daqui é a barragem. Então para que serve a barragem? O próprio nome já diz, é para barrar a água. Então anteriormente tinha um rio aqui, na verdade ele ainda tá, né? O rio ele passa aqui, interessante também, ó, olha a largura do rio, tá? Essa é a largura aqui, vamos dizer que original do rio. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. E o rio, ele corre. É uma água que ela corre e ela vai sempre em direção ao mar, né? Isso acontece por causa do desnível, de altitude que a gente tem. Enfim, a água sempre
corre em um sentido aí preferencial. E aí, no caso, a gente faz a barragem justamente para barrar o caminho da água. Então, se essa água está se movimentando e de repente eu prendo ela aqui, travo, o nível de água vai começar a subir. E é isso que a barragem faz. Ela serve justamente para isso, para subir o nível de água de um rio. Quando esse nível está em um nível necessário, que eu preciso aí, eu faço essa água cair por esses tubos, né? Porque tudo que está levantado pode cair, tudo que está em uma altura pode cair, energia potencial gravitacional. Essa água cai, bate na turbina, faz a turbina girar, tá? E aí, fez a turbina girar, tem energia elétrica. E é assim que a gente tem energia elétrica aqui no nosso dia a dia, beleza? Então aqui, ó, a gente tem uma foto de outro ângulo. E percebam o seguinte, pessoas. Deixa eu só voltar para essa foto. Aqui, ó, a gente tem o vertedouro. O vertedouro é o seguinte, quando tem muita água, está chovendo demais, o nível de água sobe bastante. Isso pode ser um problema para barragem, né? Essa água pode dar até fissura na barragem, chegar a quebrar ela pela própria pressão da água, que tem muita água, ou até mesmo, sei lá, perigo de transbordar, por exemplo, não sei, mas juntou muita água é um problema. Então aqui a gente tem uma saída, como se fosse uma saída de emergência, um vertedouro. Tem mais água do que precisa, abre essas comportas aqui, ó, e essa água ela segue o caminho dela, vai embora. Essa água aqui ela não é aproveitada na turbina. Olha a pressão com que ela sai, olha a força com que ela está saindo aqui. Você vê que é tão grande que forma espuma até, né? E aqui desse lado você já não vê que isso acontece. Por quê? Porque aqui a energia toda dessa queda, toda essa pressão, toda essa energia que ela tem aqui, nesse ponto foi transformada em energia elétrica na turbina. Então olha que bacana, a energia daqui é igual aqui, porém aqui foi transformada em energia elétrica. Aqui ela simplesmente continua na água e aí ela sai com essa pressão, com essa força gigantesca, tá? Você vê, ó, depois que ela sai da turbina, passa pelo cano aqui, passa pela turbina que está aqui dentro e ela sai calminha, sossegada no rio e segue seu rumo. A energia hidrelétrica é boa porque ela não gasta água, né? A água simplesmente passa pela turbina e vai embora. Você não tem a destruição da água, você não ferve a água nem nada. Beleza? Aí a gente tem, ó, uns detalhes. Lembra aqueles caninhos que eu falei? Esse daqui, ó. Olha ele visto mais de perto. Olha o tamanho de uma pessoa construindo ele aqui, ó. Deixa eu voltar a imagem. Esse é o caninho. Esse caninho que você está vendo aqui, né? Olha ele aqui em escala, perto de uma pessoa. Olha como que é grande. Então Itaipu é um monstro, pessoal. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vá sem medo, porque é um milagre da engenharia, tá bom? Aqui a gente tem um momento eles estão fazendo a manutenção da turbina. E aqui a gente tem a turbina propriamente dita, ó, as pás dela aqui, ó. A água passa por aqui, tá? Ela passa por aqui e gira. Aqui no caso, eles desviaram o fluxo da água para poder fazer a manutenção da turbina, tá bom? O esquema aí, movimento, é esse, ó. A água é elevada, ela desce por um tubo, quando passa por aqui, ela gira a turbina, o eixo da turbina está preso a um gerador, e aqui é onde tem as bobinas, né? Que é onde você tem a variação do fluxo magnético que a gente está vendo. E aqui no gerador que eu tenho a transformação de energia elétrica, e ela vai para a rede depois, tá? É isso daqui que está acontecendo. A água desce, gira a turbina, que eu mostrei no slide anterior. Esse eixo aqui gira o gerador, que é aquele esqueminha que eu mostrei no início da aula. Girando isso daqui, você tem a sua energia elétrica, beleza? Tranks? Então, de novo aí, fotinha do que a gente falou para você ver o quão absurdo é o tamanho dessa usina aí, beleza? Então, bora. Então, e a termoelétrica, professor? Mesma ideia, você tem que girar a turbina. A diferença da termoelétrica com a hidrelétrica, na hidrelétrica você usa a queda d'água. Aqui no caso da termoelétrica você vai queimar alguma coisa, você vai ferver a água, tá? Então você vai produzir um vapor d'água. Pode ser vapor de outro líquido também, mas geralmente é vapor d'água. Então você vê que tem várias chaminés aqui, porque eu estou queimando algum combustível. Como que ela funciona? Dentro lá da usina, isso aqui é um exemplo bem simplificado, bem grosseiro, mas ajuda vocês a entenderem. Aqui lá dentro a gente tem uma caldeira, a caldeira onde vai ficar o líquido, no caso, na grande maioria a água, que vai ser fervido. Então, aqui que tem a transformação da energia. Você vai pegar algum combustível, pode ser carvão, pode ser algum tipo de óleo, enfim. Esse combustível ele vai queimar.
Quando ele queima, ele esquenta a água que está aqui, ela está presa, né? Essa água vai ferver. E aí esse vapor da água, que vai estar numa pressão muito grande, ele vai ser canalizado para a turbina. Lembra da panela de pressão? Quando você está fazendo feijão na sua casa, panela de pressão, é a mesma ideia. A panela de pressão que funciona como se fosse a caldeira. A água lá dentro ferve, ela produz vapor da água. Esse vapor da água quer sair para algum lugar, porém a panela está fechada. E aí, quando a pressão é grande o suficiente, ela sai pelo pininho e faz o pininho girar. Aqui é a mesma ideia. A diferença é que não tem pininho. O que você tem é esse vapor sendo canalizado para a turbina. A turbina vai girar, muito parecido com a hidrelétrica. Essa turbina está presa num gerador, e aí quando a turbina gira, ela gira o gerador, que é aqui onde está o conjunto de ímãs e bobinas lá, que vão fazer a variação do fluxo magnético, como a gente comentou, e aí você produz energia elétrica e vai para sua casa. Essa água, esse vapor d'água aqui, ele volta para o sistema depois, tá? Ele é esfriado pelo condensador, então ele vai voltar numa temperatura menor para não dar um problema aí na usina termoelétrica, tá? Então a termoelétrica, você vê, ó, tudo é turbina, pelo menos por enquanto, tudo aqui é turbina. A diferença é a sua criatividade com como você vai fazer para ela girar. A gente já viu usando a queda d'água, agora a gente está vendo usando o vapor d'água. Professor, tem mais? Tem a termonuclear também. Você vê lá o Simpson, tem a termonuclear, você vê que é bem parecido, ó. Esses chaminés gigantes, ó, vamos colocar aqui também. Então você vê que tem a chaminé bem parecida. Por quê? Porque a termonuclear, você vê que eu coloquei o nome termonuclear. Geralmente a gente chama só de usina nuclear, mas na verdade ela, o nome correto, o ideal seria termonuclear, porque ela funciona da mesma forma que a termoelétrica. A diferença é que na termoelétrica lá a gente queimava combustível. Na termonuclear a gente vai fazer uma reação nuclear, uma reação de fissão nuclear. Essa reação libera uma energia muito grande na forma de calor, e é essa energia em forma de calor que vai esquentar a água. Então, a única diferença da nuclear para a termoelétrica é que a nuclear esquenta a água com a reação nuclear, enquanto a termoelétrica esquenta a água queimando algum combustível qualquer aí, tá? Tem vários tipos de usinas nucleares diferentes. Essa daqui é a que a gente tem no Brasil, é a usina de Angra, que a gente tem Angra 1 e Angra 2, né? Aqui é o Angra 1 e aqui é o Angra 2. Aí você fala, professor, mas não é duas usinas diferentes? Eu sempre achei que eram duas usinas diferentes. Uma ficava em um lugar, outra ficava em outro. Mas na verdade são o nome dos reatores, tá, pessoal? Então você tem um reator de Angra 1, reator de Angra 2. Então são dois reatores diferentes aí que está fazendo. Você vê que tem até chaminé e tudo mais para liberar aí o vapor. Então, aqui a gente tem o esquema simplificado também. Esse é o tipo de reator que a gente tem no Brasil, tá? Ele é um dos mais seguros que tem, se não o mais seguro. E você vê que ele é bem parecido com a termoelétrica. Por quê? Porque a gente ferve a água, aqui você vê que a água está sendo fervida, esse vapor de água canalizado para a turbina, depois ela é esfriada no condensador e volta para o sistema. A diferença aqui é que a gente tem dois sistemas de circulação da água, né? Então a gente tem esse sistema aqui que é o primário, onde está acontecendo a fissão. Essa água que passa aqui, ó, como ela entra em contato com o reator, com o vaso do reator, ela está radioativa. Então é muito perigoso tirar ela da contenção. A gente vê que aqui a gente tem uma contenção para evitar que a radiação saia para o meio ambiente. Então, caso esse reator tenha algum problema aqui, ele está protegido, entre aspas, né? Qualquer radiação que saia daqui está protegida por conta da contenção. E como essa água também está radioativa, seria muito ruim eu tirar esse sistema de água e levar diretamente para a turbina que fica do lado de fora do reator. Então, por isso, esse sistema de água ele fica dentro da contenção, ele esquenta um segundo sistema, aqui essa água não entra em contato com essa outra aqui, então ela não fica radioativa, e aí sim esse outro sistema de água aqui leva o vapor para a turbina, fazendo a turbina girar. O eixo dela está ligado no gerador, onde tem o sistema de bobina e ímãs aqui que faz a indução eletromagnética, que leva para a gente a energia para as nossas casas, tá? Professor, mas toda usina assim? Não, como eu falei, esse tem vários reatores diferentes. Então o de Chernobyl, por exemplo, ele não tinha sistema de contenção para começar, né? E esse sistema de água ele vai direto para a turbina. Então esse é um problema
muito grande aí. Você perde energia nesse tipo que a gente tem aqui, né? Porque a água ela não está tão quente, essa água que vai para a turbina, esse vapor d'água que vai para a turbina não está tão quente quanto nesse caso do reator, porém esse sistema é mais seguro. Então, aí você tem que escolher o que você quer, né? E claro que tudo está suscetível aí a erros humanos. Se acontecer algum problema aqui, como aconteceu em Chernobyl e Fukushima, pode ser um problema gigantesco no meio ambiente. Se bem que esse daqui, esse tipo de reator, como a gente comentou, ele é um reator mais seguro, vamos dizer assim, beleza? Enfim, se eu parar aqui, pessoal, vou falar sobre vários tipos de usinas diferentes que tem. Como eu falei, a questão é você girar a turbina. Então, se você olhar os geradores eólicos, ele parece um ventilador gigante, né? Por quê? Porque na hora que o vento passa por ele, ele gira as pás, como se fosse um ventilador. Dentro desse ventilador gigantão, tem um eixo aqui, ó, que faz girar a bobina. Girou a bobina, girou a turbina, né? E você tem a produção de energia elétrica que vai ser levada para sua casa de boa. Um que não usa turbina, um dos tipos pelo menos, é a fotovoltaica solar. Solar, a gente tem uma termosolar, que é como se fosse uma termoelétrica, que vai usar a energia do sol para esquentar a água, do mesmo jeito que a termoelétrica, essa seria uma termosolar, né? E a gente tem a fotovoltaica. A fotovoltaica ela não usa turbina. Então, a fotovoltaica, a própria luz do sol, a própria radiação que a gente recebe do sol, ela bate na placa, na célula fotovoltaica, que a gente chama, e a célula fotovoltaica já produz a energia elétrica, é direto. Então, esse daqui não tem turbina, tá bom? Coloquei aqui só para deixar claro isso para vocês. Então, aqui não tem indução eletromagnética no rolê, mas existe a termosolar, que esquenta a água e o vapor da água é canalizado para a turbina. Então, existem N tipos diferentes. Como eu disse, vai da criatividade. A gente tem também, por exemplo, a maremotriz, que usa como se fosse eólica, porém está usando a convecção da água, né? Então você tem as correntes marítimas que passam aqui por baixo, elas giram essas paletas que fazem girar a turbina e a gente tem a produção de energia também. Outra bem interessante que já está em teste no Brasil é esse outro tipo de maremotriz, que ela funciona com onda. Então a gente vai voltar aqui e vai ver, ó, tem essas boias gigantes. Essas boias ela ondula, né? Sobe, vai para cima e para baixo. Nisso, elas bombeiam a água do mar. Então, essa água está sendo bombeada do mar, ela vem para cá como se fosse um jato de água, como se fosse água na mangueira mesmo. E quando ela sai aqui, ela sai numa pressão muito grande e gira uma turbina. Então, tudo isso vai da engenharia, da criatividade de cada um. Beleza, pessoas? Como eu falei, é muita coisa. Se vocês quiserem uma aula só disso, fala para mim aí que é muito interessante a gente discutir. Todas elas têm vantagens e desvantagens. Ah, professor, a solar é a melhor de todas. Será mesmo? Tem vantagens e desvantagens que é bem interessante a gente discutir e é um tema recorrente aí no Enem, tá? Beleza? Então, fechou. A gente viu como que é um gerador elétrico transformando energia mecânica em energia elétrica. E será que pode acontecer o contrário? Porque se a rotação de uma espira imersa em um campo magnético produz eletricidade, será que o contrário acontece? Então, como a gente já falou, se eu tenho essa espira aqui imersa em um campo magnético e eu giro ela, eu vario o fluxo magnético aqui dentro e essa variação do fluxo cria uma corrente elétrica. Ou seja, eu estou introduzindo nessa máquina uma energia mecânica e ela está me devolvendo energia elétrica. Esse é o princípio de qualquer usina aí que funciona com turbinas, né? E o contrário, será que se eu injetar eletricidade nessa máquina e aqui eu tenho uma espira com campo magnético, será que eu vou produzir energia mecânica? Ou seja, será que eu vou gerar movimento? E sim, a resposta é sim. Essa é a ideia do motor elétrico. O motor elétrico vai transformar a eletricidade em energia mecânica. Então, muito cuidado, tá? O gerador elétrico, ele pega a energia do movimento e transforma em eletricidade. O motor elétrico ele faz o contrário. Ele pega a eletricidade e transforma isso em energia mecânica, mas o procedimento é o mesmo. Aqui a gente tem um jeito mais simples, um motor elétrico mais simples possível. Você pode tentar fazer em casa, porque você tem um ímã, né? Um ímã natural. Aqui você tem uma pilha, clipe, aqui você pega clipe mesmo, 2 clipes,
coloca aqui, faz um suporte, e aí você faz uma mini bobininha. Você pega um fio de cobre, enrola ele várias vezes, quanto maior o número de voltas melhor, né? Porque você está aumentando o número de espiras, como a gente já viu nas aulas passadas. E aí você raspa aqui nas pontas só para manter o contato do clipe para lá. A corrente elétrica ela vai atravessar a bobina. Quando a corrente elétrica atravessar a bobina, cria um campo magnético nela, então ela funciona como um ímã. Bobina funciona como ímã, tem um ímã aqui embaixo. Ímã com ímã interagem, uma repulsão. E aí a repulsão faz ele girar, tá? Basicamente, bem simplificado aí seria isso. Mas é o contrário do que a gente tem na turbina, tá bom? É um motor elétrico, ele transforma eletricidade em energia mecânica, em movimento. Então toda vez que você tiver uma espira, você pode passar a eletricidade nela, desde que ela esteja no campo magnético, né? Óbvio que ela vai produzir o giro. Esse é o princípio de funcionamento de qualquer motor que funciona à base de eletricidade que a gente tem. Se qualquer equipamento que você tem na sua casa, que você precisa ligar ele na tomada, ou precisa ter uma bateria acoplada a ele, e aí ele vai te dar algum tipo de movimento, ele tem um motor elétrico dentro dele, tá? O motor elétrico mais fácil de ver, ele é dessa forma. Se você abrir um equipamento e ver um negócio parecido com isso, é um motor elétrico. Quer ver? Geralmente meninos aí que brincam bastante com carrinho de controle remoto, tô falando menino porque, né, é o que mais um pai aí gosta de dar brinquedo para os filhos, é carrinho de controle remoto. Se você já quebrou ele, você vê que ele tem um motorzinho lá dentro. Esse daqui é o motor elétrico dele, ó. É uma bobina, você vai ver que se você conseguisse abrir ele, você vai ver que tem várias espiras aqui e um ímã também. Quando você passa eletricidade pelos fios que tem aqui, né, embaixo, acoplado, ele gira o movimento. É por isso que seu carrinho de controle remoto ele anda, né? Mas não só o seu carrinho de controle remoto. O ventilador, se você abrir essa parte aqui de trás, você vai ver que ele é uma bobina, que ele é um motor elétrico, que é um motor elétrico bem parrudo. Ele tem várias espiras lá dentro dele. Só isso? Não. Bicicleta elétrica também funciona da mesma forma. Ela tem um motor elétrico junto da bateria. A bateria elétrica produz eletricidade. Essa eletricidade passa por uma bobina que está dentro de um ímã, né? Dentro de um ímã não, mas ela está com um ímã ali próximo dela. E aí você vai ter um motor elétrico aí fazendo ela girar. E o liquidificador também, enfim, N coisas. Inclusive os carros elétricos que a gente está começando a ter cada vez mais aí no mundo, né? Está popularizando cada vez mais. Porém, a tecnologia ainda é muito... a gente tem que melhorar muito a tecnologia de bateria. A gente não consegue guardar muita energia ainda para fornecer para o carro. Mas, com o tempo, a gente chega lá. Beleza? Tranquilos, pessoas? Então, bastante coisa por enquanto aí, nada de continha, nada de formulinha, só conceito. Agora a gente vai ver as continhas e encerrar a aula de hoje, tá? Então vamos pegar aqui um problema bem legal. Um condutor retilíneo em um campo magnético uniforme. Então olha só, vamos só analisar essa questão aqui por enquanto. Ó, eu tenho um trilho, tá? Aqui eu tenho uma corrente elétrica, mas não se liga nessa corrente elétrica ainda não. Vamos pensar só no trilho aqui. E eu coloco uma barra de metal em cima dele. Eu faço passar por esse trilho um campo magnético orientado para baixo. Então você vê que tem o X aqui, esse é o campo magnético. Se essa barra estiver parada, tá tranquilo, tá de boa. O campo magnético que passa aqui, ele é constante. Então o fluxo magnético aqui é constante. Porém, se a gente lembrar lá, a gente consegue produzir uma voltagem induzida ou a fém induzida e também, por consequência, uma corrente induzida, variando o fluxo magnético. Então, se o fluxo de magnetismo que está atravessando essa espira aqui variar, eu vou produzir uma corrente elétrica. Então, olha que bacana. Lembra que o fluxo pode ser calculado como sendo o campo vezes a área vezes o cosseno? Ou seja, o fluxo magnético, eu posso variar ele, tanto aumentando o campo magnético, então posso aumentar o campo magnético ou diminuir ele também. Eu posso também girar, esse cosseno aqui representa o giro, né, que a gente viu já no motor elétrico e no gerador elétrico agora, mas também, que é mais difícil da gente visualizar, é que eu posso variar o fluxo magnético mudando a área. E é isso que eu faço aqui, ó. Como essa barra ela não está presa, ela está solta, se eu pegar essa barra e trazer ela para a direita, por isso que a gente tem esse V aqui, ela tem uma velocidade para a direita, o que vai acontecer com essa área? Ela vai aumentar, porque em um momento a barra está aqui, vou até fazer o desenho aqui embaixo, ó. Em um momento a barra está aqui,
A área é esse pedaço que fecha a espira, que é um retângulo. Se eu trago ela um pouco para a direita, então ela andou. Antes ela estava aqui, agora ela andou para a direita. O valor da área aumentou. Então o fluxo magnético aqui aumenta. Então eu tenho um aumento do fluxo magnético, ou seja, eu tenho uma variação do fluxo magnético e nisso eu produzo uma corrente elétrica. Lembrando que a corrente elétrica é sempre contra a variação do fluxo. Então aqui no caso o campo magnético está entrando. Conforme eu aumento a área, puxando a barra para a direita, o fluxo magnético tende a aumentar. Eu não quero que o fluxo magnético aumente, né? A espira não quer que o fluxo magnético aumente. Então ele vai produzir um campo magnético no sentido contrário. Nesse caso, ele tem que produzir um campo magnético para dentro, para evitar esse aumento do campo magnético. E pela regra da mão direita que a gente já viu, se eu abraçar o fio aqui com o meu dedão da mão direita, você vai ver que o campo magnético ele gira nesse sentido. Aqui em cima ele passa por cima, entra nesse lado direito, só que no lado esquerdo aqui da barra ele vai estar saindo, tá bom? Então, olha que legal, só de movimentar o trilho eu tenho uma corrente elétrica produzida nesse trilho aí. E o contrário também é válido, tá? A gente não vai se preocupar muito com isso agora, mas o contrário também é válido. Se por um acaso eu tiver esse sistema aqui e eu não movimentar ele, vai ficar parado, vai ficar tudo normal, porque o fluxo não está variando. Mas se eu vier aqui desses pontos e colocar uma DDP, uma diferença de potencial, vai aparecer uma corrente elétrica e essa corrente elétrica, quando ela passar pela barra, vai provocar uma força magnética. Lembra? Eu vou ter corrente elétrica, eu vou ter campo magnético, vai aparecer uma força. Então esse trilho pode ser ejetado. Olha que da hora. E aí eu posso fazer uma espécie de um canhão eletromagnético sob trilhos. Eu posso colocar alguma coisa aqui que eu queira tirar, né, como se fosse um estilingue mesmo. Coloco algum objeto aqui, e aí eu passo corrente elétrica no trilho, lembrando que tem que ter magnetismo aqui, e aí esse trilho vai ser lançado para frente. Beleza? Então, bem interessante isso daqui também. Caso o exercício, que tem alguns exercícios que podem cobrar isso daqui, então ele vai pedir para você a fé induzida. A fé induzida, a gente sabe que é a variação do fluxo dividido pelo tempo. Mas eu consigo escrever a fé induzida através do comprimento dessa barra, da velocidade que essa barra tem e do campo magnético. Como, professor? Através dessa expressão. A fé induzida vai ser o valor do campo externo que tem aqui, do B, né, do vetor indução magnética. Vai depender do tamanho da barra, ou seja, desse comprimento aqui L, né, e também da velocidade com que eu puxo a barra. Porque para que haja variação do fluxo, a barra tem que estar se movimentando, ela tem que estar mudando a área aí. Se ela estiver parada, o fluxo vai permanecer constante e não vai ter nada. Então, caso apareça um exercício, a fé induzida, ou seja, a voltagem induzida aí, é o campo vezes o comprimento vezes a velocidade, tá? E por fim, para terminar a aula de hoje, transformadores. Transformador é bem rapidão. Para que ele serve? Primeiro, ele serve para transformar a voltagem. Tão simples assim, o nome transformador é autoexplicativo. E como que ele funciona? Bem, a gente vai ter, primeiro, um núcleo de ferro. Para que serve esse núcleo de ferro? O núcleo de ferro ele pode ser magnetizado, então a gente vai usar ele para direcionar o fluxo magnético para onde a gente quer. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai enrolar em um dos lados desse núcleo de ferro um fio enrolado várias vezes, né? No caso uma bobina. Essa bobina aqui vai ser a bobina de entrada, a gente vai chamar de primário, né? Ou sistema primário. Por quê? Porque a entrada vai começar aqui. E como eu tenho dois fios, eu posso passar uma corrente elétrica aqui, colocando uma DDP. Aqui no caso dessa imagem, a DDP de entrada é 230 volts, beleza? Tranquilo? E aí, beleza, já é. A partir do momento que eu colocar essa DDP aqui, lembra, se não tiver DDP, se a DDP for 0 volts, não tem corrente elétrica. Conforme eu coloco essa DDP, vai aparecer uma corrente elétrica aqui. Tranks. Quando não tem corrente, não tem campo magnético. Quando a corrente aparecer aqui, vai criar um campo magnético. Esse campo magnético, como ele apareceu dentro da barra de ferro, esse campo magnético ele é direcionado aqui ao longo dessa barra de ferro.
Então, dentro dessa outra espira que tem desse lado, que é a espira que a gente vai chamar de secundário ou sistema secundário, antes não existia magnetismo, agora vai ter. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ao ligar a bobina do lado esquerdo, ao ligar o sistema primário, eu crio um magnetismo, um campo magnético, que vai variar o fluxo magnético no secundário. Então, lembra lá, variação de fluxo, variação de campo magnético produz, né, uma corrente induzida, uma eletricidade induzida. Então, quando esse sistema primário estava desligado, o campo aqui era zero. Agora que está passando magnetismo aqui, o magnetismo aumentou. Então, logo vai surgir uma corrente induzida aqui contra a variação desse campo magnético que eu tenho. Nesse caso, o que vai acontecer? Como as bobinas são diferentes, elas vão ter número de espiras diferentes. Então a gente observa aqui que essa do lado esquerdo tem um número de espiras maior do que a do lado direito. Isso vai provocar uma menor voltagem nesse sistema secundário, que tem um número menor de espiras. Então eu estou transformando uma DDP que antes era 230 volts, agora eu estou transformando em uma DDP menor, de 12 volts. Então é assim que eu consigo pegar, por exemplo, uma tensão. Você chega em um lugar, a tomada é 220 volts, só que você não quer uma DDP de 220 volts, é muito alta, você quer uma de 110. O que você faz? Pega um transformador. O transformador ele vai transformar esse 230 volts em 12 volts. E como ele faz isso? Com sistemas de bobinas com diferentes espiras. Beleza? Então, basicamente, é isso daí. Um probleminha que eu tenho. O transformador só funciona com corrente alternada. Por que só funciona com corrente alternada? Para gerar eletricidade na bobina secundária aqui, no sistema secundário, eu tenho que variar o fluxo. Se essa corrente aqui for uma corrente constante, o campo magnético que ela vai produzir é um campo magnético constante. Então, como esse campo magnético vai ser transmitido para a bobina, para o sistema secundário, esse campo magnético vai chegar um momento que ele vai se estabilizar, ele não vai mudar mais o valor dele, e se ele não vai mudar mais o valor dele, o fluxo vai permanecer constante. E se não existe variação de fluxo, não existe FEM induzida, e logo não existe corrente induzida, tá? Então, nesse caso, quando a corrente desse lado é contínua, não vai ter corrente na bobina secundária ou no sistema secundário, tá? Então, coloque isso na cabeça. Já a corrente alternada não. Como a corrente alternada ela varia o tempo todo, o valor da corrente muda o tempo todo, o fluxo magnético desse lado vai mudar o tempo todo, então como o fluxo magnético está mudando, eu tenho corrente induzida, tá? Então, guardem isso daqui na cabeça. O transformador só funciona com corrente alternada. Beleza? Então, basicamente é isso que está acontecendo. Ó. Entra corrente em um sistema, ele produz campo magnético em um sentido, o fluxo magnético aumenta, do outro lado eu produzo corrente contra a variação desse fluxo. E aí eu fico nessa variação. Tá vendo que a corrente alternada ela está mudando para poder ter a variação do campo magnético. Se não houver essa variação, ferrou, não tem corrente na bobina secundária, beleza? E o que vocês precisam lembrar? Simples, cara, proporção, é proporção. Então, o número de espiras no secundário dividido pelo número de espiras do primário, ele vai dar um valor. Esse valor é igual ao número da DDP no secundário dividido pelo número da DDP no primário. O que significa isso? É proporcional. Então vamos supor que eu tenho uma bobina onde o secundário, o número de espiras é 200. Então tem 200 espiras na bobina secundária. E na primária eu tenho um número de espiras que é de 50. Tá? Então nessa segunda vai ter 200 voltas e nessa primeira vai ter 50 voltas. Então o que acontece aqui? Qual que é a proporção que eu tenho entre as espiras? Eu percebo que a razão da secundária pela primária é 4. Ou seja, a primária, né, ou a secundária no caso, ela é 4 vezes maior em número de espiras do que a primeira. Então, simplesmente isso. Ó, divido o número de espiras da secundária pelo número da primária. 200 por 50 dá 4. Ou seja, a bobina secundária tem 4 vezes mais espiras do que a primeira. Então, a DDP que vai aparecer no sistema secundário aqui vai ser 4 vezes maior do que o sistema primário.
Simples assim. Então, nesse exemplo que eu coloquei, se aqui é 200 volts, desse outro lado vai aparecer 800 volts. Por quê? Porque aqui o número de espiras do secundário é 200 e o número de espiras do primário é 50. Você vê que não importa o número de espiras do primário e nem do secundário. O que importa é a relação entre eles. É o quantas vezes um é maior do que o outro. Então, novamente, se eu tiver aqui um primário que é 220 volts e ele tem, vamos supor aí, 500 espiras, eu quero que a saída dele seja 110 volts. O que eu preciso fazer? Da entrada para a saída é metade. A saída é metade da entrada, no caso. Caiu o valor pela metade. Então, o que eu tenho que fazer no número de espiras do secundário? Fazer metade. Então, como o número de espiras aqui é metade da primária, a DDP na secundária vai ser metade da DDP da primária. Simples assim, tá? Se você não entendeu a lógica, você usa a formulinha aqui, a relação, que está tranquilo. Você fala, professor, mas se tem a mudança no transformador, eu posso aumentar a minha voltagem também. Pode aumentar quanto diminuir. Você faz o que você precisar, o que você quiser. Professor, mas lá em eletrostática, quando a gente definiu voltagem, o senhor falou que a voltagem era energia por carga, por unidade de energia por unidade de carga. Então, se eu aumentar a voltagem desse lado aqui, se a minha bobina secundária aumentar, eu vou aumentar a energia que eu estou passando para o outro lado. Então, é ótimo isso. Eu posso gerar energia infinita se eu quiser. Se eu colocar 1 joule de energia na bobina primária, no final eu posso colocar 100 joules se eu quiser, até 1000. É só aumentar o número de espiras. Não, pessoas, a energia tem que se conservar, tá? Esse é o problema. A energia, ela tem que se conservar. Então, o transformador, ele te dá uma coisa boa, que é escolher a voltagem, porém, ele vai tirar em outro lado. E ele vai tirar na onde? No valor da corrente, tá? Então, se a corrente aqui, vamos colocar de novo aquela relação. Então, aqui eu tenho a bobina primária. Vamos supor que essa bobina primária tenha 100 voltas. Então, ela tem 100 voltas, ou seja, 100 espiras. E ela tem aqui uma DDP, vamos colocar aí de 100 volts também, para ficar fácil o cálculo. Beleza? E lá na secundária, eu vou ter o dobro de espiras. Então, agora aqui eu vou ter 200 voltas, ou 200 espiras. Então, a saída que eu vou ter aqui na secundária é de 200 volts. Opa, aumentei a voltagem. Porém, contudo, entretanto, a energia tem que se conservar. Então, se a corrente que aparecer aqui for uma corrente de 10 A, a corrente que vai sair aqui no secundário, ela vai ser menor, vai ser metade, 5 A. Então, eu ganho na voltagem aqui na secundária, porém, eu perco na corrente. E vice-versa também. Se eu diminuísse a voltagem aqui, eu ia aumentar a amperagem. Porque voltagem é joule por coulomb. Então, se eu aumentar a voltagem, aqui nesse caso, é porque eu vou ter que diminuir a quantidade de carga que está passando, ou seja, a quantidade de corrente, tá bom? Então, por isso que aparece essa relação aqui, ó. Se você pegar a DDP da bobina primária vezes a corrente da bobina primária, ela tem que ser igual a DDP da bobina secundária vezes a corrente da secundária. E essa é a relação que a gente tem aí, ó. Se na secundária eu aumentar a DDP, é porque a corrente vai diminuir. Conservação da energia, tá? Nem tudo são flores, beleza? Tranquilo? Existe muito transformador em usinas. Então, quando a energia elétrica é produzida nas usinas, para a transmissão de energia, ela fica uma transmissão com menos perda se ela estiver em alta voltagem. Então, lá no final das usinas, você tem transformadores gigantescos. Esses transformadores vão aumentar em muito a tensão da rede, né? No caso da rede de transmissão. Então, você vai ter lá milhares de volts, e aí quando ele chegar na sua casa, eu tenho que diminuir a sua voltagem de novo para 110, 220, que é a voltagem que a gente vai consumir na nossa casa. Então você pode ver que em postes existem aqueles transformadores, em alguns postes, eles servem justamente para isso, para diminuir a voltagem da rede que está em alta voltagem para transmissão, diminuir para poder utilizar em casa tranquilamente, beleza? Então, para terminar, vamos fazer 3 exercícios tranquilos, bem rápidos. O primeiro aqui é da UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais.
fala o seguinte, ó, quando o fio móvel da figura é deslocado para a direita, aparece no circuito uma corrente induzida I, no sentido mostrado. Então ele está falando, quando eu puxo essa barra para a direita, a corrente vai aparecer aqui nessa barra para cima, ou seja, aqui na parte de cima aqui, ele vai estar para a esquerda, aqui na parte mais à esquerda vai estar sentido para baixo, e aqui ele vai estar para a direita, ou seja, fazendo um ciclo. Né? Quando o campo magnético existente na região A é, então, beleza. Existe um campo magnético externo aqui, por quê? Porque se aparecer uma corrente induzida, é porque o fluxo magnético nessa espira está variando, como a gente já falou. Então, fluxo é igual a campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Aqui no caso, eu estou aumentando a área. Se essa barra está indo para a direita, a área está aumentando. E se eu vario o fluxo, eu tenho uma FEM induzida, que é contra a variação do fluxo. Então, se apareceu a corrente, é porque o fluxo magnético está mudando aí, está variando. Então, existe magnetismo. É isso que o exercício perguntou. Porém, ele quer saber para onde ele está apontado. E aí a gente tem que pensar o seguinte, ó, essa espira, ela está lutando contra a variação do fluxo. Né? Então, eu preciso saber se o fluxo está aumentando ou está diminuindo. Nesse caso aqui, ó, pela regra da mão direita, se eu abraçar esse fio aqui com o meu dedão direito, ó, eu vou ver que o campo magnético ele gira nesse sentido. Né? Então, nesse ponto aqui, o campo magnético está saindo do papel. Esse é o campo magnético produzido pela espira. Tá bom? Ele quer saber o campo magnético que já existe na região. Esse campo magnético produzido pela espira está brigando contra a variação. E aqui eu já sei que a variação é o aumento do fluxo. Então, se ele está brigando contra o aumento do fluxo, quer dizer que o campo magnético existente está no sentido oposto, porque ele está contra esse campo magnético, ele está contra esse aumento. Então, por isso, o campo magnético aqui está apontando para dentro do papel, tá? Alternativa A, beleza? Lembra sempre disso. Campo magnético produzido pela espira é sempre contra a variação do fluxo magnético, tá bom? 2. Uma espira em forma de U está ligada a um condutor móvel AB. Este conjunto é submetido a um campo de indução magnética B igual a 4 teslas, perpendicular ao papel e dirigido para dentro dele. Conforme mostra a figura, a largura do U é de 2 centímetros. A largura aqui, esse U não é de tensão não, tá? Esse U aqui é essa largura, beleza? Determine a tensão induzida, então ele quer a FEM induzida, e o sentido da corrente, sabendo que a velocidade de AB é 20 centímetros por segundo. Então essa barra aqui está movimentando com essa velocidade. Como a gente já falou, a FEM induzida ela é a variação do fluxo sobre o tempo, né? Porém, quando a gente tem nesse caso aqui de uma barra, a gente pode encontrar ela de uma forma mais simples. É só pegar o valor do campo, multiplicar pelo comprimento do fio ou da barra vezes a velocidade. Então vamos fazer isso aí. A FEM induzida é igual ao campo, que é 4 Tesla, vezes o comprimento, e aqui que está pegadinha, ó. O comprimento é 2 centímetros. Tem que estar no sistema internacional, tá? Então não pode usar centímetros. Então, fazendo a conversão para metros, é só dividir por 100, né? Então vou colocar 10 a menos 2 aí. E mesma coisa para a velocidade. A velocidade está em centímetros por segundo. Não pode, tem que estar em metros por segundo. Então vai ser 20 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Então aqui no caso a FEM induzida vai ter o valor de 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 20 dá 160. Tudo isso vezes 10 elevado a menos 4. Então, colocando isso daí fora da notação científica, né, da notação não, da potência de 10, eu vou ter que andar 4 casas para trás, então aqui já tem 3, vou colocar mais uma. Então, 0,0160 volts. Você vê que tem 1, 2, 3, 4 casas antes da vírgula aqui, como a gente tinha visto ali em cima que tinha que ser, né? E aí a gente tem que ver qual a alternativa que bate. Nenhuma. Você vê que tem muito parecidos os valores aqui, mas faltou um zerinho depois da vírgula. Então a resposta certa aí é a E, tá? Então é isso daí. Tranquilo, pessoas?
3 e último, um transformador elétrico tem 200 e 400 voltas de fio no primário e no secundário, respectivamente, e rendimento de 100%. Então, está falando de rendimento de 100% aqui só para falar que a energia se conserva, tá bom? Então, olha lá, eu tenho 200 no primário e 400 no secundário. Então, a gente já viu que o secundário, o valor de espiras é o dobro. Então, dobrou. De um para o lado, de um para o outro, foi 2 vezes a mais. Aplicando-se uma tensão de 120 volts ao primário, então aqui eu vou ter 120 volts. Obtém-se uma tensão alternada de saída, cujo valor em volts é igual a... Então, a saída aqui está no secundário. Olha lá, pessoas, o número de espira dobrou. O que vai acontecer com a tensão aqui? Dobrar. 240, simples assim, tá? Caso não queira fazer pela lógica, faz pela conta. Então, U do secundário dividido pelo U do primário é igual a N do secundário dividido a N do primário, pelo N do primário. A DDP do secundário é o que eu quero saber. A do primário é 120. O número de espiras do secundário é 400. E o número de espiras do primário é 200. Olha lá. 400 por 200 dá 2, então faço essa divisão aqui, é 2, 120 passa multiplicando, 120 multiplicado por 2, 240. Beleza? Simples assim, tranquilão. Aqui ó, a gente tem um transformador que eu falei para vocês lá do poste, ó, ele que faz a transformação da voltagem de transmissão para a voltagem domiciliar que a gente tem. E aqui também a gente tem os transformadores que eram muito mais usados antigamente. Hoje quase tudo é bivolt, né? Mas antigamente a gente tinha que usar muito transformador para geladeira, principalmente. Tá bom? Então é isso aí, pessoas. A aula de hoje é só isso. Tarefinha tá indo para vocês aí como de praxe. Qualquer coisa aí, só perguntar. Tamo junto e falou!